Bem-vindos a mais um Panini Drops, e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre uma das séries mais divertidas da totalmente nova Marvel, logo depois do finzinho do Pecado Original, que é Bucky Barnes, o Soldado Invernal. Nessa série, nós vamos ver o ex-espião soviético sendo alçado a fronteiras nunca antes alcançadas por ele, o espaço sideral. Pra quem não estava acompanhando assim as sagas da Marvel, né, logo depois do final do Pecado Original, a gente descobriu que o Nick Fury era o Homem da Muralha, além do maior espião que o mundo já viu. Mas no que consiste ser esse tal de Homem da Muralha? Ele era o responsável por proteger a Terra de todas as ameaças extragalácticas, intragalácticas, espaciais que pudessem, de alguma forma, no futuro ou não, ameaçar o nosso planeta. Devido ao que aconteceu no Pecado Original, ele teve meio que se aposentar e assumir uma outra posição, né? E aquela vaga ficou vazia, então ninguém melhor para substituir o grande espião do que um outro grande espião, justamente o Bucky. E falando em grandes espiões, é legal a gente fazer um parênteses, assim, antes de entrar na história de fato, para falar que essa série atual agora, começou a sair lá fora em 2014, é super influenciada por uma série dos anos 60 que marcou época e foi, tipo, elogiadíssima, que é o run do Jim Steranko pelo Nick Fury. Começou, tipo, numa outra revista e depois ganhou uma revista própria, que era o Nick Fury, agente da S.H.I.E.L.D. Pra quem nunca ouviu falar dessa série, vale muito a pena checar, e ela foi super influente na época dela, não só com umas histórias meio malucas de espionagem, com um monte de gadgets, alguns elementos de ficção científica aqui e ali, mas também em termos de como desenhar quadrinhos. O Jim Steranko, que escrevia e também desenhava e também coloria, ou seja, ele fazia tudo ele mesmo, ele começou a introduzir vários elementos, tipo, muito à frente do tempo dele, quando a gente pensa que é nos anos 60. Tinha referências a pop art, ilusões de ótica, psicodelia, um monte de coisa maluca, tudo espalhado tanto pela arte, né, principalmente na arte, mas também em elementos da história. Fica a dica para vocês checarem. Agora, fazendo uma viagem pelo espaço e tempo, a gente volta pro presente, pra série do Bucky Barnes. E do que se trata aquela história, né? A gente vai ver o Bucky tendo algumas missões espalhadas pela galáxia, tipo, com outras raças alienígenas, algumas que já nem são mais democráticas, ou às vezes indo, tipo, pro fundo do oceano, atrapalhar, tipo, tráfico intergaláctico, sei lá, interplanetário de drogas, junto com o Namor, né, fazendo uma referência àquela parceria deles lá no começo dos quadrinhos, quando eles trabalhavam junto com o Capitão América. E também um arco maior em que, durante uma certa missão, o Bucky toma um tiro e acaba começando a investigar quem deu esse tiro nele, que ele não tem a menor ideia de onde veio, foi tipo mega longe, e é uma mega plot espacial orquestrada por um personagem muito curioso, mas que eu vou deixar pra vocês verem. O mais legal no meio de toda essa história é a gente reparar nas infinitas referências, tanto no quesito de arte, quanto nos quesitos de roteiro mesmo, das aventuras que acontecem, que a equipe responsável coloca lá dentro. Eles fazem referência a toda a história da ficção científica, desde a era dos pulps, né, aquelas revistinhas dos anos 20 e 30, passando pela Era de Ouro e pela New Wave. São referências a personagens como Flash Gordon, o Buck Rogers, o John Carter, etc, né? Eles pegam temas, raças, momentos que todos fazem a gente relembrar daquelas épocas passadas da ficção científica. E bom, não sei pra vocês, mas pra eu que sou grande fã disso, é um prazer ler aquilo de cabo a rabo. E agora, pra finalizar o vídeo, eu não podia deixar de falar da equipe responsável por trazer pra gente esse quadrinho tão magistralmente orquestrado. Nos roteiros, a gente tem um cara que é relativamente novo, ele tá trabalhando na indústria faz 3 anos, ele é bem novinho também de idade, ele tem 28, 29 anos, que é o Alex Scott, é um tcheco que mora lá nos Estados Unidos, e pra quem gostar do Bucky Barnes, eu realmente recomendo que vocês vão atrás do trabalho autoral dele. Ele tem coisa tanto de ficção científica, quanto coisas mais místicas, ou às vezes até de crítica social. Vale muito a pena checar. Na arte, a gente tem ninguém menos do que o Marco Rude, um cara fenomenal de Moçambique, que viveu no Brasil, conhece Rafael Albuquerque e tal, tipo, foi aqui no Brasil que ele se lançou para os quadrinhos americanos, e que é o cara que fez 99 Problemas lá do Homem-Aranha, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer ou não, a gente lançou não faz muito tempo.
Mas a arte dele, além dele colorir e desenhar, ela é extremamente fluida. A gente vê que, tipo, aquele esquema tradicional de quadros não é respeitado, ele faz um negócio malucão que combina muito com todas essas referências do sci-fi, do new wave, de psicodelia, e a arte é simplesmente maravilhosa. E fechando o time, a gente tem ainda mais outro cara que manda muito bem, que é o Langdon Foss, um norte-americano, também artista, que também desenha e colore a própria parte dele, e embora as duas artes, a dele e a do Rudy, sejam muito diferentes, o Alan Scott, roteirista, faz um trabalho muito bom em incorporar essas diferenças e usar elas de maneira extremamente favorável e, tipo, criativa dentro do roteiro e da história dele. Quem resolver conferir não vai se arrepender. Bem, depois de todo esse falatório, vale sempre lembrar que o quadrinho do Bucky está chegando tanto nas bancas quanto nas lojas especializadas de todo o país, então logo logo você vai encontrar ele pertinho de você, e eu realmente espero que vocês gostem tanto dele quanto eu gostei. Lembrando que tem Sci-Fi, tem Panini, e eu vejo vocês nos próximos drops. Até lá! Opa! E eu quase esqueci de avisar vocês que essa semana tá acontecendo aqui a Fast Comics entre sexta, sábado e domingo em São Paulo, e eu espero ver vocês por lá. Falou, pessoal!